TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meus amigos, olha nós de novo iniciando nosso programa Páginas da Bíblia, ansiosos para continuar uma história linda que nós começamos. Estamos agora avançando já no capítulo 45 do livro do Gênesis, nessa história épica de José do Egito. Quero contar aqui então com nossos mestres que vão nos ajudar a entender melhor, esclarecer, aprofundar. Diácono José Carlos, agradeço a sua presença. É bom estarmos juntos. Professora Ieda, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É muito bom a gente estar junto, refletindo a palavra de Deus. Como é bom, né? E como é bom contar com a presença de vocês, que nos animam aí em frente, fazendo com que nossa fé cresça, aprendendo diretamente com essas páginas sagradas. Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que nos leva a entender mais essa dinâmica da vida em Deus, vai fazer com que nossa fé desenvolva e amadureça. Então, seguindo aqui, vocês podem abrir na Bíblia de vocês, como a gente já costuma fazer, capítulo 45. Nós vamos ver o que acontece agora com José. José que passa por toda essa trama de reencontrar a família inesperadamente, e de repente vem dentro de si tantos sentimentos do passado, e ele vai administrar esses sentimentos e fazer com que os irmãos façam cada um dentro de si um pequeno exame de consciência ou um grande exame de consciência de suas vidas. Então vamos agora ao momento maior, ao ponto culminante dessa história, que é quando José vai se dar a conhecer a seus irmãos. Portanto, acompanhem a leitura do versículo 1, que vai iniciar dizendo: Então José não pôde se conter diante de todos os homens de seu séquito e gritou: Fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então disse José a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e ele disse: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos, com efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou diante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas para grande libertação. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, e ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa de meu pai e dizei-lhe: Assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gesem e estarás junto de mim, tu, teus irmãos, teus netos, tuas ovelhas e teus bois, e tudo o que te pertence. Ali eu te manterei, pois a fome durará ainda 5 anos, a fim de que não fiques na indigência, tu, tua família e tudo que tens. Vedes com vossos próprios olhos, e meus irmãos Benjamim, vê, é minha boca que vos fala. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo que viestes e tudo que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Então
ele lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. Essa narrativa, era importante começar com ela, porque vai chegar exatamente aquilo que todos nós queremos no final de um filme. Ver a reconciliação, ver a vitória do bem sobre o mal. Mas eu vou pedir que Ieda faça um breve retrocesso para que a gente situe exatamente esse momento épico que nós estamos vivendo, esse ápice da história dessa saga de José do Egito. Então, esse capítulo 45, dos versículos 3 ao 8, ele é o ponto alto da história de José, né? O ponto máximo. Então, lembrando então que José, ele tem um sonho, e por causa do sonho de José, é que ele passa por vários sofrimentos, pela inveja dos irmãos, ele é vendido como escravo para o Egito. O sonho de José, se cumpre e se realiza com os encontros que ele vai ter com os irmãos, que eles realmente se prostram diante dele. O sonho de José, primeiro ele sonhou que eles estavam no campo, os 12 irmãos, apanhando feixes. E o feixe de José ficou em pé, e os 11 feixes dos outros irmãos se prostraram diante dele. Olha, e ele ingenuamente conta essa história para os irmãos. E logo em seguida ele tem outro sonho que conta para o pai e para os irmãos também, que o sol e a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. O pai até chama atenção, o que é isso, José? Essa história de José, nós começamos lá no capítulo 37. Nós já estamos no capítulo 45, que é desse nosso programa. Nós estamos vendo o 45, vamos ver até o 46, 7. E nós também chegamos aqui, o sonho de José se realiza de forma dramática, sofrimento tanto para ele como para os irmãos. Mas no final, aqui nessa parte, no 45, José, ele se revela a sua identidade, porque até então os irmãos não sabem que o administrador do faraó é o irmão José, que tinha sido vendido como escravo. Então ele se identifica aos irmãos e se reconcilia com eles. Esse momento é tão forte para José. José estava com as mágoas tão reprimidas no peito, que no capítulo 1 do 45, diz que ele não pôde se conter de tanto sofrimento. Ele não aguentava mais também estar sem ser identificado pelos irmãos. Aquilo estava difícil para ele, aquela situação. E ele pede para todo mundo sair, menos os irmãos. Ele fica a sós com os irmãos. E aí então ele revela a sua identidade. E ele chora tão alto que todos os egípcios ouviram. Pensa, Ah, meu Deus, pensa o sofrimento, a emoção contida nesse coração. Todo esse amor, reprimido dentro do peito. Então é esse choro forte que todos no Egito ouviram, quer dizer que era um sofrimento muito grande para ele. E aí então a notícia correu no palácio de Faraó. Certo. E aí então do 3 até o 8, ele vai também fazer uma reflexão sobre o plano de salvação de Deus. Diante de todos aqueles sofrimentos que ele passou, e muitas vezes a gente se identifica com a história de José, porque a gente começa, passa pelo sofrimento e pergunta, mas aonde Deus está nesse momento? Aonde Deus está? Parece que a gente não consegue enxergar, mas Deus nunca deixa de agir em nosso favor. Nunca deixa de agir. Deus está sempre conosco, apesar da gente não ver. Então José ele vai fazer essa reflexão, da ação de Deus. Como é que Deus age
na história. Age através das pessoas, através das situações. O tempo todo Deus está agindo, né, a favor da vida e a favor da liberdade. Né? Porque os planos de Deus, o projeto de Deus é projeto de vida. Ele nos quer que nós tenhamos a vida plena, apesar de todos os espinhos da caminhada. Então, se você até é bonito porque ele reconhece, não foi vocês que me trouxeram para o Egito. Né? Deus tinha um plano, né, para salvar a nossa família, para salvar o patriarca Jacó com seus 12 filhos, no tempo de fome, no tempo de penúria. Né? E aí, então, foi Deus que me trouxe aqui para o Egito. Porque Deus ele vai usar José como um instrumento para salvar a sua família. Diácono, eu vejo aqui que até essa colocação que a Eda faz, de que José reconhece oficialmente como tendo sido tudo aquilo uma orientação de Deus, a vontade de Deus, obra de Deus, nada daquilo foi feito porque eles quiseram, como se ele estivesse ali meio que acalmando os irmãos, tirem das suas consciências, não precisam ficar chateados, tristes ou se sentindo culpados, porque na verdade vocês foram instrumentos. A gente vê a bondade de José até nisso, né? A gente tem a chave disso aí no versículo 5. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Isso. Então, é aquela história, né? Que Deus, ele sempre tira um bem maior dos males que acontecem na nossa vida. Tem aquele dito popular que Deus escreve certo por linhas tortas também. Então, é isso que José está dizendo para eles, né? Não ficarem tristes, né? Porque Deus permitiu, né, que ele usou aquele mal que os irmãos fizeram com ele para que ele pudesse estar no Egito e assim salvar, não é, os próprios irmãos, os próprios patriarcas e preservar toda aquela promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, Deus, que é a suma providência, em última instância, Deus age através da vida de Jacó. Então, parece que esse versículo 8, aqui do capítulo 45, sintetiza, né, toda essa saga da vida de José, que é usado como instrumento de Deus. Né? E todo o sofrimento da vida de José, que ele sofreu muito, e todo esse sofrimento, então, encontra-se, né, a gente acha o sentido está justamente em Deus. Não é? E aí ele pede que os irmãos não fiquem com remorso, né? Mas que se alegrem, porque teve todo esse desfecho feliz, porque foi feito segundo a presciência de Deus que tudo sabe, não é? Então, é muito bonito. Né? Bonito. E também a questão do perdão, ele havia provado duramente os irmãos, né, antes do perdão. Ele foi muito realista, generoso, né, devolvia o dinheiro, mandava ali os mantimentos, mas sempre ele tinha uma prova dura para assegurar que os irmãos se converteriam, que os irmãos iriam fazer o exame de consciência, né, antes da reconciliação. Foi tudo assim muito bem preparado através dessas provas, né? E outra também mostra-se um amor que ele tem pelo pai, que ele tem por Benjamim, que mesmo fazendo com que os irmãos sofram bastante, ele consegue trazer o Benjamim, e agora ele já vai preparando a vinda do pai, né? Que nós vamos ver agora em seguida, porque ele estava com saudade do pai dele, ele amava o pai. E estavam naquele contexto da carestia, né, da seca, da fome. Então ele já estava preparando um lugar, já foi dito, né, Gesem ou Gessen, para que para a família dele, para
para que todas as 12 tribos viessem. Então ele já está aí preparando o discurso para a vinda do Pai. Então, vamos tratar então da saída, como o faraó vai incentivar José então a que dê esse apoio, dê essa guarida a toda a família, propõe que traga para suas terras para sobreviver a essa fase de carestia. E vamos ver então no 46, já avançando, a saída de Jacó para o Egito. Eu poderia ver assim, um convite que o faraó, um pouquinho Sim. antes, Ana, Quer que eu leia? né, no 16 até o 20, Sim. que é o convite que o faraó faz, Uhum. né, para a família de, Uhum. Essa saída, como de é que vai José, ser para que eles oficializada, saem né? de Canaã e chegam até o Egito, tendo das melhores terras, tudo que tem de melhor no Egito. Interessante é Oferece. exatamente isso, de ver como o faraó também se deixa apaixonar por aquela situação toda que ele está acompanhando ali, né? E ele acaba sendo um homem que vai ser responsável por essa saída, né? Vou ler o trechinho que você Tá pediu, bom. que é do versículo 16, que vai dizer assim: a notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou ao palácio do faraó, e tanto o faraó quanto seus oficiais viram isso com bons olhos. Assim, falou o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei assim, levai da terra do Egito carros para vossos filhos pequenos e vossas mulheres, tomai vosso pai e vinde. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes, porque será vosso o que houver de melhor na terra do Egito. Quer que continue? Não, dá para a gente Está fazer, ótimo assim. né, vai refletir um pouco sobre esse convite do faraó. Então ele aprova e ele auxilia, ele ajuda José a trazer a família que estava perecendo em Canaã, Isso. né, e lhe oferece o que há de melhor no Egito. Uhum. Então, Jacó com os seus filhos, eles vão para o Egito, né, enquanto José está vivo, eles vão ter do bom e do melhor, ser bem acolhido na terra e vão se tornar um povo numeroso. Isso. Né? Então, é interessante ainda refletindo sobre a ação de Deus, como é que Deus age na história, né? Que se identifica, essa história de José se identifica muito com a nossa vida, porque a gente passa também por situações difíceis, né? Que muita gente fala, nossa, será que eu precisava passar por isso? Não é? E a gente às vezes até fica com a fé meia abalada diante do sofrimento. Mas o texto, essa história de José aqui, ele nos ajuda a entender que Deus nunca nos desampara, né? Só Deus, ele é capaz de mudar, né? Transformar o mal em algo bom na nossa vida. Então, somente Ele é capaz de fazer aquele sofrimento, aquela situação que nós estamos passando, Ele pode mudar aquela situação. A gente fala assim, nossa, mas Deus não está vendo o que eu estou passando, né? Por que não age? Mas Ele vai agir no momento certo, né? E nós vamos reconhecer, às vezes não no momento, né? Mas mais tarde a gente reconhece a ação de Deus, que vai sempre nos dando o melhor e não nos desampara, né? Uhum. Tanto que a gente vê nessa história também que Canaã é a terra das promessas, né? É a terra prometida. E se você olha a terra prometida, está seca, está matando de fome o povo. Era para o pessoal dos patriarcas aqui perder a fé. Exato. Não era? Mas eles são perseverantes, continuam a caminhada com Deus, sempre Deus abrindo uma porta para eles, né? Aqui na história, no momento de fome, eles são tirados da terra, né, para o Egito, para que tenham alimento, para que tenham terra, para que não pereçam. Eles vão para o Egito não para morrer e também não para se tornar escravos, né? O plano de Deus não é esse. Vai, né? com toda a sua dignidade. Vai com toda a dignidade, são bem acolhidos. Uhum. Né? Porém, aí depois a história continua e a caminhada é grande. São 40 anos depois de caminhada no deserto. Uhum. Né? Uhum. 400.
E 40 anos. Depois de 400. 400 anos, né? Eles ficam 400 anos no Egito. Aí depois que vai vir a Páscoa, 40 Sim. anos. É. Uhum. Então, diácono, quer que falar alguma coisa a respeito ou já posso partir para o 46? É interessante aqui ainda no 45 o retorno, né? Esse retorno tem tanta coisa O mais para ser retorno a explorada. Canaã. Eles assim fizeram os filhos de Israel. José providenciou carros conforme a ordem do faraó, lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa de festa. Chegaram bem vestidos, né? Nos trinques. Mas a Benjamim deu 300 ciclos de prata e 5 roupas de festa, porque era o caçulinha. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com melhores produtos do Egito, 10 jumentas carregadas de trigo, pão, víveres para a viagem. Despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhes dissesse, não vos exciteis no caminho. Aí essa palavra exciteis tem assim o sentido de que não haja discórdia, que não haja briga no caminho, não é? Que eles vão em paz, né? E que não haja disputa também entre eles, que era comum, e que aliás é comum isso no ser humano, né? Então ele pede que não haja assim, inquietações entre eles. E interessante, aí eles chegam e contam a José e a Jacó, né? E Israel, que é Jacó, diz: basta meu filho José estar vivo, que eu vá vê-lo antes de morrer. Então ele se alegra, e aí então toda aquela comitiva com as tribos de Israel partem então para o Egito, iniciam essa nova fase. Como disse Eda, são bem recebidos, bem acolhidos, e esse faraó é uma pessoa justa, uma pessoa amiga que os acolhe. E acho que agora podemos ir para o 46. Aqui fala, isso é uma coisa que me chamou a atenção aqui, no 21, versículo 21, José providenciou até carros, conforme a ordem do faraó. Esses carros é aquelas charretes, né? Que a gente vê nos Conduzida por filmes. animais, né? Hã? Conduzida por animais. Conduzida por animais, era tipo uma charrete, que a gente vê nos filmes, eles quando vão os faraó e seus cavaleiros atrás de Moisés, quando está resgatando o pessoal do Egito, que essa é a primeira ida do povo para o Egito. Depois eles vão, de convidados, eles passam a ser visitantes, de visitantes eles passam a ser escravos. E essa escravidão vai durar muitos anos. Então, essa saída que a gente vê nos filmes, aquelas charretes, né, puxadas por cavalos e tudo, é que vão ser oferecidos aqui, né? Interessante que até esse conforto para facilitar a viagem foi oferecido, tal o amor que José teve por sua gente. Então, e esse final assim, eu achei tão bonito esse 28 aí do 45, Sim. que Deus foi tão bom e Deus é bom o tempo todo, né? Apesar dos percalços da vida, Deus foi tão bom com Jacó, com Israel, que ele, além de tirar Jacó da situação de fome, de miséria, ele devolve ainda o filho, que ele era considerado morto, né? Então, Deus é o Deus da abundância. Quando ele age, né, a gente só tem que adorar e glorificar a Deus por suas ações na nossa vida. Que isso sirva de lição, né? Quando a coisa estiver muito feia para o nosso lado, muito difícil, muito apertada, que a gente não se esqueça, tem um Senhor que provê tudo, Ele está ali no domínio de tudo. É que nós, na nossa pequenez e na nossa miopia humana, a gente só enxerga aquilo que está a poucos passos da gente, né? Mas o Senhor tem uma visão histórica de tudo. Ele sabe de onde estamos indo e para onde Ele quer que nós vamos, né? Então, antes de nós voltarmos a este assunto, eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos. Voltamos com essa belíssima história de José do Egito, na parte mais bonita, que é o desfecho de toda a história, quando ele se diz irmão de todos, pede que todos saiam e eles vão fazer ali um exame de consciência, um reconhecimento, um pedir perdão. É uma fase tão bonita, isso é um testemunho tão bonito de se fazer entre irmãos, entre família que está
doente, com problema de relacionamento, com problemas de se ver, às vezes muito ranço, muito rancor por diversas razões, não importa, que no momento o que vale é o amor que está no coração de cada um. E isso aí é muito bem vivido nesse programa de hoje. E aqui nós voltamos, eu quero justamente enfatizar esse momento em que José pede que todos da família venham, Jacó ou Israel e seus irmãos, que venham para o Egito, então, amenizar esse terrível período de seca e de fome pela qual toda aquela região está vivendo. Então, vocês acompanhando aí no capítulo 46, o versículo de 1 a 7, que vai dizer: Israel ou Jacó, Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Betsabeia, ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de seu pai Isaque, e Deus disse a Israel numa visão noturna: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus retomou: Eu sou El, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, eu te farei voltar a subir, e José fechará os olhos. Jacó partiu de Betsabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres, subir nos carros que o faraó enviara para levá-los. Eles tomaram seus rebanhos e tudo o que tinha adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos. Todos os seus descendentes, ele os levou consigo para o Egito. Aqui é o desfecho que toda a gente gostaria de ver que acontecesse entre todos os homens. É o esquecer o ranço, esquecer o ódio, esquecer as amarguras, dar aquele abraço de reconciliação, que é o que José faz, perdoar a todos, tirar de si o remorso, o peso de seus atos e dizer: não foi obra de vocês, foi obra de meu pai que isso tudo acontecesse. E ainda faz dizer: traga todos de minha família, meu pai, meu irmão mais novo e todos os outros descendentes que venham para cá amenizar a fome. Né, diácono? É verdade, é muito bonito isso, né? É. E então ele foi com tudo, né? Certamente Jacó, que é Israel, Jacó e Israel é a mesma pessoa, tá bom? Ele ainda tinha uma certa dúvida, porque deixar tudo para trás e ir para o Egito, ir para uma terra estrangeira, dá um certo frio na barriga. Então ele estava sentindo esse friozinho na barriga. Ele oferece o sacrifício a Deus. E aqui nós temos assim a última teofania. O que é teofania? Manifestação de Deus. Deus se manifesta, né? Então, da época patriarcal, desse período patriarcal, então é a última teofania, a última manifestação de Deus. Então Deus ele se manifesta, né, dizendo Jacó, chamando pelo nome, e, embora Deus mesmo tenha mudado o nome dele de Jacó para Israel, mas fica valendo os dois. Então aqui ele chama de Jacó, a quem Jacó responde: eis-me aqui, e ele diz: eu sou El, não é o Deus Altíssimo, o Deus do teu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Sinal que Jacó estava com medo ainda, né, com receio de descer para lá. Porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, te farei voltar a subir. Aqui tem uma promessa que ele voltaria para Canaã. E José te fechará os olhos. Então ele iria morrer lá, mas iria voltar depois os ossos, né? Jacó e José. Lá quando formos estudar o livro do Êxodo, nós vamos ver o cumprimento dessa promessa que ele faz aqui para Jacó. Então Jacó ele parte com tudo que ele tem, com todas as tribos,
confiantes nessa palavra de Deus. Deus se manifesta nessa teofania a ele, não é? E aí então ele, na fé nessa palavra de Deus, ele se encaminha com tudo, né, que ele tem, com tudo que ele é, para o Egito. E é muito interessante essa promessa. Lá no Egito farei de ti uma grande nação, porque é justamente lá que o povo de Deus cresce, se multiplica, não é? Vai ser formado, né? Vai ser formado lá no Egito, nesses 400 anos que ele fica no Egito, não sem provações, porque esse faraó acolhe bem, nós vemos uma boa acolhida. Mas lá na frente, quando Israel vai se tornando um povo maior que maior que o próprio povo egípcio, aí então vai começar a época da perseguição e ele acaba se tornando escravos e Deus vai se manifestar e aí vamos dar entrada ao processo do êxodo, né? E a libertação, né? A Páscoa judaica, a libertação da escravidão para a vida numa terra que jorra leite e mel. E aí, Eda, como nós podemos ver então a chegada desses cananeus nessa terra do Egito? Então, é interessante nesse capítulo 46 ver como é que eles, antes de sair de Canaã, né, Jacó então, ele oferece um sacrifício a Yahvé. Isso. Assim como Abraão também foi enviado por Deus para sair lá da Mesopotâmia, da terra de Ur, para a região da Palestina, para Canaã, Jacó também vai ser conduzido por Deus para ir para o Egito. Então é bonito assim que os patriarcas, que são os pais do povo da Bíblia, eles são sempre conduzidos por Deus. Eles se deixam conduzir pela palavra de Deus. E Deus se comunica com eles sempre através de uma visão, através de um momento de oração. A gente percebe aqui que tem um ritual, que ele oferece um sacrifício antes de sair da terra. Então, antes dele tomar qualquer atitude, ele se coloca diante de Deus, para Deus conduzir. Então essa deve ser também a nossa atitude antes de determinadas situações na vida, colocar diante dele. Às vezes a primeira coisa que acontece na vida, a gente já procura um psicólogo, já procura um médico, já fica desesperado, né? E é importante a gente colocar o sofrimento, a situação da nossa... Aqui não é uma situação de sofrimento, aqui é uma situação boa, né? Ele está saindo da situação de miséria para uma situação de fartura com toda a família dele. Mas antes ele se coloca na presença do Senhor. Então os nossos pais, os pais daqueles que têm fé, que é isso que a Bíblia nos ensina, eles são, antes de tomar qualquer atitude, se colocam diante de Deus, para Deus conduzir. É muito bonita essa atitude aqui de Jacó. Jacó e Israel. A gente faz até confusão com esse nome, né? Quando a gente fala Israel, fala Jacó, pai pensa que é outra pessoa. Mas Jacó é a mesma Israel. Deus que mudou o nome dele para Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, né? Jacó, ele passou a noite inteira lutando com Deus, ele não largou de Deus enquanto ele não recebeu a sua bênção. Então é um homem persistente na graça, né? E aqui é bonito da gente ver ele se colocar diante de Deus antes de levar tudo que ele tem para outro lugar, né? E aqui ele diz aqui, então ele tem uma visão noturna, que é essa manifestação. Aqui acabam também as teofanias nesse livro do Gênesis. Não vai mais aparecer Deus, né? Tendo os patriarcas tendo visão. Aqui vai se encerrar as manifestações divinas, né? E então ele tem essa visão noturna, é onde Deus chama ele pelo nome, né? Jacó, Jacó. E ele responde, eis-me aqui, né? E Deus retomou, eu sou o Deus do teu pai.
Olha que bonito, eu sou o Deus do teu pai, o Deus da tua família. Né? Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Não tenhas medo de ir. Não tenhas medo, vai. Se você está com medo ainda, porque se ele se coloca na presença de Deus, é porque ele ainda tem dúvida. Não é verdade? Às vezes a gente fica assim, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Mas pode acontecer isso, fica com medo de mudança. A gente não gosta de mudar. Qualquer mudança na vida da gente já incomoda a gente. E Deus aqui está apoiando. Ele falou, não tem medo, vai. Vai que eu estou contigo. Tenha coragem. Vai, né? Aqui, ó. E ainda tem a grande promessa aqui. Farei de ti uma grande nação. Olha só, outra promessa. Eu descerei contigo ao Egito. Né? Então, quer dizer, Deus não abandonou o seu povo no Egito. Né? Eu te farei voltar a subir. Quer dizer, ele vai voltar de novo para Canaã. E José te fechará os olhos. Né? E aí, então, é a partida de Jacó com toda a sua família para o Egito. É muito bonito a gente ver os homens que caminham pela fé. Né? Sim. Quem caminha pela fé não caminha pela visão. Né? Pela confiança, pelo amor, né, de um Deus que sempre nos conduz e sabe para onde Ele quer nos levar. E eu vejo também que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A gente saiu dessa fase da construção do povo de Deus. Nós já nos reconhecemos como esse povo que ainda caminha. Mas o Senhor, embora não tenha mais manifestações teofânicas para conosco, mas Ele fala através da nossa vida, através dos textos que nós lemos, através dos nossos encontros dominicais, através da Eucaristia, que nós temos esse acesso direto com Deus, através da comunhão de Jesus Cristo nos nossos domingos, né? E a gente se coloca muitas vezes como pessoas de fé tão fracas, né? Tão fracas. Nós estamos acabando de sair de uma epidemia onde a gente viu pessoas se deixarem abalar de forma totalmente a ponto de se desestruturarem. Pessoas que realmente se deixaram em situações muito difíceis de se entender. E a gente dizer, meu Deus, onde é que está a vontade de Deus? Né? Onde é que está? E será que esse vírus é maior do que o plano de Deus sobre a sua vida? Ou Deus está usando esse vírus como também uma forma dele traçar sobre você e sua família, sua história? Então é preciso acreditar, é o Deus da vida e o Deus da morte, né? Então a gente tem que ver nessas histórias algo que fortaleça a nossa visão de hoje. E essa história de José, né, nos faz refletir a ação de Deus, não só no ambiente sagrado, né, não só quando se tem um altar, né, não só onde se oferece sacrifícios e ritual. A presença de Deus em tudo, né? Então, tem até um autor que comenta sobre a história de José, que a partir daí, então, a visão de Deus, da ação de Deus na história, ela se torna secularizada. Quer dizer, Deus presente fora do ambiente religioso. É um Deus que age em tudo, está em tudo. Né? Então, é bonito a gente ver essa presença dele, né? E a gente tem uma certa dificuldade de ouvir, de sentir essa presença, a ação de Deus, principalmente no momento de sofrimento. Quando você está bem, você está feliz, você fala que você está bem abençoado, né? Agora, quando você passa por provações, a gente fala assim, puxa, Deus esqueceu de mim. Então, o texto quer dizer assim, ó, Deus, por mais que você não vê, por mais situação difícil que você está passando, Ele vê, Ele tudo sabe, Ele tudo vê e Ele está presente, encaminhando a história da sua vida. Né? Ele não perdeu a rédea da história. E a gente não pensa só na pandemia que teve do vírus aí, do coronavírus, mas a gente está numa situação de guerra. Sim. A gente está numa situação de que o Irã Irã, Estados Unidos, constrói arma capaz de destruir tudo o que Deus fez. Né? Mas ainda o controle da história
está nas está mãos nas de Deus. mãos de Deus. Não, por mais que o ser humano tente transformar essa história em morte e escravidão. Isso. Diácono, e a gente vê aí a família de Jacó, né? Aí nós temos aqui toda a descendência, no versículo 8 até o versículo 27, nós temos aí toda a descendência da família de Jacó que vai se deslocar então para o Egito. É interessante que a gente vê que José tem 2 filhos, né? Manassés e Efraim. No próximo programa nós vamos voltar a vê-los, e depois lá na frente, quando estivermos estudando o Pentateuco, o livro do Êxodo, aí nós vamos ver também que tem 2 tribos que não têm terra. A tribo de Levi, que vai ficar encarregada do culto, e José, ele não aparece como herdeiro de terra, mas sim os 2 filhos dele, Efraim e Manassés, vão futuramente herdar terras. Mais interessante aqui, eu acho que nós podemos pular para o versículo 28, porque nós já nos emocionamos quando Jacó teve a notícia que o filho dele estava vivo, que José, que ele pensou que havia morrido, estava vivo. E aqui no 28 nós vamos ter então o encontro, né? Quando diz, você pode ler para nós? Sim. Do 28 ao 30. Que vai tratar dessa acolhida de José. Vai dizer: Israel, que é Jacó, enviou Judá, que é aquele irmão que tramou lá no começo contra José. Mas que se arrependeu. Mas que se arrependeu. converteu. Isso. Israel enviou Judá na frente a José, para que este comparecesse diante dele em Gessém, e eles chegaram à terra de Gessém. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel em Gessém. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço e, beijando-o, chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, depois que vi teu rosto e que ainda estás vivo. Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai: vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: meus irmãos e a família de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Estes homens são pastores, eles se ocupam com rebanhos, e trouxeram suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Assim, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual é a vossa profissão, vós respondereis: teus servos se ocuparam de rebanhos desde sua mais tenra idade até agora, tanto nós como nossos pais. Deste modo, podereis permanecer na terra de Gessém. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Por que será? Bom, Eu já estou querendo atravessar a história e ir lá no então final. vamos começar de trás para diante, né? Esse horror aos pastores, né? Os biblistas, eles dizem que se refere a uma civilização que cresceu e que tinha conflito com os egípcios, que eram os Ixos. Então eles eram essencialmente pastores, mas eram inimigos dos egípcios, né? E agora voltando. Então, tem uma interpretação também, questão desse... Por que eles tinham horrores também dos pastores? Tem um comentário que diz que porque os pastores, eles também fazem os sacrifícios, rituais sangrentos. Então, eles sacrificavam animais e utilizavam do sangue dos animais como sacrifício. Então, eles causavam horrores. Né? Tanto que a gente percebe ali que quando um texto atrás, aí lá no 43 da história de José, ele vai falar que quando José recebe bem eles no seu palácio, na sua casa, eles comem separados. Os egípcios não comem junto com os pastores, com os hebreus aí no caso, né? E por que é então que José, sabendo disso, vai exatamente pedir que seus familiares enfatizem isso? Para diferenciar os hebreus dos íxios. Então ele vai dizer, nós viemos desde a mais tenra idade na nossa terra, lá em Canaã, e agora aqui em Gessém ou Gessém, nós continuamos
com esse nosso ofício, que é de ser pastores, para diferenciar dos ixos, né? Porque eles tinham, eram inimigos, né? Dos egípcios. Para dizer que nem todo pastor é inimigo, nem todo pastor Exato. tem o mesmo procedimento. Então eles vão trazer, vão meio que tentar restaurar essa ideia do pastoreio e dos pastores, né? Exato, mesmo porque José já tinha dado toda a ficha para o faraó, Aham. mas aí quando o faraó o chamasse à sua presença, eles deveriam confirmar essa história, né? Certo. E convém assim lembrar que essa região de Gessém fica justamente no delta do Nilo, uma região altamente fértil, né? Bem irrigada, com muita água, né? Muita fertilidade. Então eles foram muito abençoados, né? E a outra coisa importante, então, é lembrar esse reencontro de Jacó com o seu filho José, o beijo, e eles matam saudade, né? De tanto tempo, porque até então Jacó ainda não tinha encontrado com ele, né? E aí Deus manifesta toda essa sua misericórdia, proporcionando ao velho Jacó o reencontro com seu filho, que havia sido dado como morto, como devorado pelas feras, né? Então ele é uma grande felicidade, é um final feliz, né? O famoso final com chave de ouro para essa parte da saga de José, né? Para essa saga também de Jacó. Me fez lembrar agora, você falando assim, diácono, me fez lembrar o filho pródigo, né? Que volta também e o pai o abraça com carinho, porque já considerava aquele filho perdido, considerava aquele filho morto, né? Só que, claro que por trás desses dois filhos existem realidades muito diferentes, bem contrastantes. Ieda, como é que nós podemos dar um fecho agora a tudo isso aí? Olha, a palavra de Deus, ela é para nós. É muito atual, é uma história que nos ajuda a crescer nas fé, a fortalecer a nossa fé em Deus, né? E é interessante a gente ter momentos de escutar Deus também. Escutar Deus na sua palavra, no irmão, que Deus se faz presente no outro, né? Escutar, a gente tem essa dificuldade de perceber Deus porque a gente não para ouvir. Né? Então a gente também é Jacó, a gente também é Israel. Né? Então a gente também, Jacó nos ensina a ouvir a Deus, ser conduzido por Ele, escuta. Né? A escuta é muito importante daquilo que Deus quer nos dizer, quer nos falar, né? Quer nos conduzir. Então, é importante a gente reservar o tempo, né? O momento, para a gente também estar sempre na presença dEle, caminhando sempre com Ele, né? Sabendo que Ele está em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida e não nos desampara. Né? Deus está aqui, né? Deus está por onde a gente for, Ele caminha conosco, não nos desampara jamais. Agora aí a história vai continuar, né? Daqui a pouco já estamos no final do livro do Gênesis, logo veremos aí então o Êxodo, né? Que essa história ela vai ainda, é uma caminhada longa, né? Onde Deus continua presente junto com o seu povo e tira esse povo de situação de sofrimento, né? E conduz sempre o povo para uma vida plena. Muito bem, gente. Eu quero aqui pedir que realmente a gente possa avaliar bem essa questão de José, isso que nós estudamos hoje, que vemos estudando esses últimos programas, porque estamos em épocas em que valores familiares têm sido muito questionados, em que valores familiares têm sido brutalmente espancados, brutalmente aviltados na sua nobreza, no seu real sentido. E nós temos que realmente ver que, como prega aqui a nossa história de José, a família é a maior riqueza que o ser humano pode ter.
porque ali é que nascem os valores do amor, do perdão, do reconhecimento, da amizade, do carinho, do afeto. Aquele que ama os seus pais, que respeita seus pais, com certeza será um filho abençoado e deverá fazer isso para exemplo daqueles que estão vindo. E assim a gente vai aprendendo tantos valores e que a gente possa então aprender com José toda essa história belíssima que José nos traz e nos ensina, né? Que possamos então, como família, honrar e bendizer a Deus, que é a família trinitária que nós honramos e que devemos ter como modelo principal em nossas vidas. Quero agradecer os nossos mestres, obrigada Diácono, muito obrigada professora Ieda, agradecer a todos vocês e dizer que estamos aqui para, conhecendo as páginas, conhecer mais os valores que aqui são ensinados. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.